Melhores momentos Vasco e Corinthians com o placar de 2-0. Coutinho anunciado oficialmente pelo Vasco. E rapaziada, a colina virou baile. O goleiro Donelli do Corinthians tem que ter algumas aulas com o Léo Jardim. E o Coronado tem que ter umas aulas com o Sforza. Olha a semelhança dos dois lances. O Vasco acaba com o jejum de 14 anos. Sim, galera, o Vasco não vencia o Corinthians desde 2010. Porém, isso acabou hoje. 2-0 no placar e a escalação do time foi essa, com a volta de Maicon na zaga, a volta de Piton na lateral, Hugo Moura de titular, junto com Matheus Carvalho e outra novidade, no meio de campo aqui, Praxedes, e no ataque a volta de David. E com essa vitória, a gente subiu para o 10º lugar na tabela do Brasileirão, começando a aparecer na primeira parte da tabela, e que assim se mantenha, o Vasco subindo mais e mais. O primeiro tempo tinha muita intensidade e posse de bola bem equilibrada, tanto para o Vasco, tanto para o Corinthians. O Corinthians começa um pouco melhor, mas já na segunda metade do primeiro tempo o Vasco começa mais a entrar no jogo e criar chances melhores de gol. Um destaque vai para o Praxedes, que para muita gente ele pode até ter feito uma partida ruim, assim como ele vem fazendo, mas na minha opinião hoje foi diferente e na minha opinião ele merece ser citado aqui hoje porque, claro que algumas ressalvas, o Praxedes não consegue jogar com uma perna ruim, ele simplesmente joga com uma perna só e prejudica o Vasco muito por isso. Mas hoje ele ajudou bastante, na minha opinião. Já outro destaque, já no primeiro tempo, foi para Léo Jardim, que fez uma defesa maravilhosa na falta de Igor Coronado, que bateu muito bem a falta. Tivemos boas chances de contra-ataque, porém, aquele velho problema volta a assolar a gente, que é aquela coisa de tomada de decisão final. Alguns jogadores têm muita dificuldade de tomar a decisão. E parecia que hoje, no primeiro tempo, os jogadores estavam muito ansiosos para fazer o gol, para ganhar a partida, buscar o resultado. Por exemplo, o Adson, ele vinha mostrando muita ansiedade, muito nervosismo, mas isso passou. E aos 33 minutos do primeiro tempo, o Piton teve um corte no topo da cabeça que sangrou muito. E por causa disso, rapaziada, eu não vou estar colocando as imagens aqui, mas ficou tudo bem com ele, tá? Tanto é que ele colocou só uma touca de natação e voltou a jogar, beleza? E o primeiro tempo terminou assim, só no 0-0. Já no segundo tempo, foi onde novamente as coisas aconteceram pro Vasco da Gama. No segundo tempo, o Vasco volta um pouco melhor, sem criar grandes chances, até o momento do gol, onde aos 9 minutos do segundo tempo, o Hugo Moura encontra o Piton em um passe e num chute cruzado, o Piton abre o placar pro Vasco. 1-0 em São Januário. Mas o Corinthians não desistiu e veio pra cima com tudo. Eu reconheço que alguns lances do Corinthians ali, eu ficava meio receoso, eu ficava com medo deles empatarem, porque eu até acredito que o Corinthians estava querendo jogar bem, estava ali buscando um golzinho e tentando ganhar. Por mais que tenha sido derrotado, estava criando algumas jogadas, mas algumas jogadas muito mais na base da vontade, do esforço, mas sem tanta tática, sem tanta técnica, e acabavam perdendo essas chances. Assim como o Vasco também errava muitos lances que poderia ter matado a partida antes, mas sim, o Vasco jogou bem. É importante lembrar que o Vasco vem melhorando, vem numa situação de melhora, numa fase de melhora, e acaba matando a partida mesmo aos 49 minutos do segundo tempo. Um golaço de falta do Sforza. Eu vou ser sincero, eu não esperava. O Sforza não vinha fazendo grandes partidas e tal, mas pra quem não sabe, o Sforza é um grande batedor de falta e provou isso hoje pra gente. E fez um golaço sem chance pro goleiro do Corinthians, terminando assim o jogo 2-0 Vasco. Que vitória importante para nós torcedores. E com essa vitória, a gente não só quebrou um jejum, a gente também mostrou a força do nosso time quebrando esse tabu histórico. E falando em momentos históricos, você sabia que o Vasco tem um histórico de goleadas memoráveis contra o Botafogo? E se você curtiu realmente esse vídeo, você vai adorar o especial que eu fiz sobre essas goleadas épicas. E tem o Coutinho no meio. Não perde, cara. Clica aí que tá aparecendo agora na sua tela para você assistir o especial Vasco e Botafogo. E vamos juntos relembrar grandes vitórias.